Igreja Presente chegando para você que está aí acompanhando a Rede Século XXI, mais um domingo, né, aqui na Arquidiocese de São Paulo, com o Dom Odilo Pedro Scherer, que é o nosso cardeal aqui da Arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, que sempre de maneira carinhosa nos recebe aqui para levar a palavra até você a cada domingo, a cada instante, né? Dom Odilo, muito obrigado por nos receber aqui. Pois não, bom dia a vocês todos, e é uma alegria estar com vocês hoje, que é um dia muito importante para a igreja, para a nossa fé. É o domingo de Pentecostes. Sim. Dizer simplesmente que é o dia do Espírito Santo não diz tudo, né? Dizer Pentecostes diz mais, diz é o dia em que o Espírito foi derramado, foi entregue à humanidade, foi enviado, né? Nós dizemos, Jesus subiu ao céu para enviar do céu o Espírito Santo, para que o Espírito Santo estivesse para sempre conosco, nos acompanhasse, fosse a força, a vida e o dinamismo da igreja. Por que 50 dias depois da Páscoa, Dom Odilo? Bem, isso faz parte de uma tradição que já vem do Antigo Testamento, né? Muitas festas cristãs permanecem ligadas de alguma forma à tradição judaica, né, do Antigo Testamento, como a própria festa da Páscoa também, só que tomou um novo sentido. Também a festa de Pentecostes existia já entre os judeus, no Antigo Testamento, era a festa das tendas, que também era acompanhada da festa da colheita, né, porque em geral a colheita lá na terra de Jesus, ela se dava durante o mês de maio, mais ou menos, porque lá já esquenta bem em maio, portanto a colheita é madura. E aí então a igreja conserva esta, digamos, contagem dos dias, mais ou menos segundo as tradições judaicas também. Mas Pentecostes, sobretudo, está relacionado com o fato dos eventos ligados a Jesus. A ressurreição de Jesus, 3 dias após a morte, a ressurreição. Depois, 40 dias, Jesus aparece ainda aos apóstolos depois da sua ressurreição. 40 dias, 40 é um número simbólico também. 50 dias depois da sua ressurreição, Jesus envia o Espírito Santo. Também esse 50 é um número simbólico relacionado justamente a uma série de eventos bíblicos. É interessante a história, a gente vai aprendendo, vai vivendo cada vez mais. E aí tem nessa questão do Pentecostes, Angela, que é muito que o povo fala. Eu tenho aqui que colocar o que o povo vem comentando. Que vieram línguas de fogo e os apóstolos começaram a falar em diversas línguas, de maneiras diferentes. E como é que a gente entende isso, Dom Odilo? Eles realmente falaram em línguas diferentes, que ninguém entendia ninguém, mas ao mesmo tempo todo mundo se entendia? E isso a gente lembra até da renovação carismática hoje católica, que fala em línguas. Como é que a gente faz essa relação? Como é que a gente entende isso, Dom Odilo? Então, a gente tem que ler o texto, né, o que dizem os Atos dos Apóstolos. E aquilo que dizem os Atos dos Apóstolos, em princípio, a gente deve entender aquilo que está lá. Sim. Em princípio, aquilo que se diz vale. Depois a gente vai achar significados simbólicos, metafóricos e assim por diante, mas o texto vale. Então, diz lá que os apóstolos falavam na sua língua, mas todos os entendiam, cada um na própria língua. Então, não está dizendo exatamente que os apóstolos falavam um monte de línguas. Entendi. Não. Os apóstolos falavam a língua deles. A língua que eu aprendi como apóstolo. Dos apóstolos. Mas o povo, que era de muitos lugares diferentes, mesmo sem saber a língua dos apóstolos, cada um os entendia na própria língua. Na língua falada. Então é isso que está escrito lá. Não diz lá que os apóstolos falavam um monte de línguas. Ótimo. Né? De modo que a gente não deve fantasiar muito sobre aquilo que o texto diz. Precisa isso olhar, é importante. Olhar mesmo o que o texto diz. Agora, qual é o dom das línguas, sobretudo? O dom das línguas do Espírito Santo. O dom das línguas é justamente, consiste nisso, que os que falam inspirados pelo Espírito Santo se fazem compreender segundo a linguagem própria de Deus. A linguagem própria de Deus é a linguagem interior, a que move o coração, a que leva a crer, que leva justamente a fazer aquilo que as multidões faziam. O que devemos fazer? Pediam o batismo, né? E assim continuava, né?
E os apóstolos, justamente falando com a força do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, eles justamente moviam os corações, né? Então, é esta linguagem, né, da força do Espírito Santo, a força da fé. É mais do que simplesmente falar grego, espanhol, alemão, holandês, não. É falar a linguagem de Deus e que toca o coração e faz as pessoas se converterem a Deus. Dom Adilo, vamos passar para a exortação? Podemos? Vamos lá. Você que está aí acompanhando, espero que você já tenha adquirido, ou pela internet, ou nas livrarias católicas, né, a exortação apostólica pós-sinodal, Amoris Laetitia, a alegria do amor do Papa Francisco, que é resultado da extração do sínodo de 2014, o extraordinário, e o ordinário em 2015. Né? E o capítulo 2, Dom Adilo, que fala a realidade e os desafios das famílias, parece que foi, pelo que eu entendi aqui, da Assembleia do sínodo de 2014, onde os padres sinodais, os bispos, todos aqueles que estavam lá, levaram as dificuldades, a realidade da família em cada lugar desse mundo. E eu percebi que foi assim que o Papa começou a colocar os padres sinodais e as realidades da família no mundo. Quer dizer, quais são os problemas, quais são as dinâmicas, como é que a família no mundo vive? É isso? Foi isso mesmo que eu entendi? Foi. Então, bem, são tantas as situações, né, que as famílias vivem no mundo todo, mas não são muito diferentes daquelas situações conhecidas entre nós também. Né? Não vamos imaginar coisas tão diferentes nas famílias em outros lugares do mundo. Mesmo que há, naturalmente, diferenças, porque a família está dentro de um contexto social, dentro do contexto cultural, dentro do contexto religioso. Nós estamos num contexto religioso, sobretudo católico, cristão e católico. Mas a família, em outros lugares do mundo, vive em contexto budista, por exemplo, num contexto muçulmano, num contexto shintoísta, num contexto brahmanista e assim por diante, ou num contexto judaico. Então, são contextos religiosos, contextos culturais diferentes que também, de alguma forma, marcam a família. Além dos problemas, naturalmente. E os problemas quais são? Bem, os problemas no casamento, as infidelidades, o divórcio, adultério, os casamentos rompidos, os casamentos refeitos de alguma forma, e assim por diante. Esse capítulo 2 é mais para mostrar mesmo os problemas. A situação de dor, de sofrimento, de ferida, né, que muitas famílias carregam, muitas vezes. Essas dores, né, esses sacrifícios, eles são muitas vezes resultado da situação econômica, da situação política, independentemente daquilo que a família por si mesma queira. Imaginemos todo o problema agora dos refugiados, fala aqui das o problema da guerra, as pessoas que têm que largar tudo para salvar o possível, né, para não perder a vida, né, debaixo dos bombardeios, que são perseguidos, porque senão são mortos, né, e portanto largam tudo, pegam, vendem o que podem, largam para lá, compram uma passagem caríssima para atravessar um pedaço de mar, muitas vezes com risco de perder a vida, de se afogar, e chegam no outro lado, não conhecem ninguém, não sabem de ninguém, pedindo socorro. É muito difícil, portanto, muitas dessas situações, ou as situações de pressão da miséria, da pobreza, que gera migrações, isso aconteceu e acontece ao longo de toda a história e marca profundamente a família, que carrega um pouco as dores de todos os erros ou as malvadezas da vida, né, da vida social, vida econômica, vida política, né? Os padres sinodais, o senhor esteve participando desses dois momentos. Participei das duas assembleias. O senhor percebeu, e uma coisa que me chamou a atenção aqui, que o estudo foi tão completo, inclusive pelo Papa Francisco, que eles colocam até o assunto da poligamia no mundo, né? O assunto dos filhos que estão se envolvendo muito com drogas, estão trazendo problemas para as famílias. Assuntos que a gente ficou tão preocupado com esse resultado do sínodo que o Papa ia falar só sobre a segunda união, ou A ou B, e foi um estudo muito maior do que isso, ele foi muito mais completo, Dom Adilo. É verdade, né? É pena que a realização do sínodo, por exemplo, a imprensa e a grande difusão de notícias durante o tempo dos debates do sínodo praticamente ficou focada em um ou outro assunto, como, por exemplo, a questão de dar a comunhão na mão, sim ou não, né? Ou de poder fazer um divórcio, sim ou não.
Quer dizer, isso sim faz parte da discussão, mas a discussão foi muito mais ampla e abrangente sobre as diversas realidades do casamento e da família. E agora também com o documento em mãos, não adianta ir logo procurar, o Papa resolveu este problema, o que o Papa diz sobre esse assunto. Tá bom, podemos ir lá, porém o Papa mesmo recomenda, olha, é importante ler toda a exortação. E com calma, ler com calma, não superficialmente, ler com calma, estudar, refletir, porque senão a gente vai pegar só um pontinho, achar que toda Ele falou isso logo no começo. todo o texto está resolvido por um pontinho só. Ele falou, não leia tudo de uma vez, parte a parte, momento a momento. Tanto é que nós nem entramos nesses assuntos polêmicos ainda, porque ele vai ser tocado lá no final. Estarão mais adiante, mais para o final da exortação. Mas no final desse capítulo 2, isso me chamou a atenção, Dom Odilo. Ele fala que a igreja quer dar uma palavra de esperança. Exatamente. É esta posição que conta. A igreja tem consciência dos muitos problemas, das muitas situações que a família vive, das muitas dores e muitas feridas, mas ao mesmo tempo a igreja quer dar certeza de que ela está com as famílias, ela se importa com as famílias, ela não abandona a família, mesmo quando o Estado, as instituições políticas, etc., a economia, não olha a família com grande interesse. A igreja continua estando do lado da família e quer valorizar a família, inclusive com todas as suas limitações, né? Que a família perfeita é só no céu. Então, na Terra, nós temos famílias que lutam, famílias que têm problemas, famílias que algumas conseguem mais, outras conseguem menos. E o Papa diz, é preciso valorizar a família em todas as suas situações, né? Não só as famílias bonitinhas, completas, se elas existem, graças a Deus, Deus seja louvado, mas olhar a família real, família que existe, com todas as suas dificuldades e valorizar o que ela tem de bom. Estamos terminando mais um programa, onde ele vai nos dar a bênção, e semana que vem vamos para o capítulo 3 da exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia. Por favor, Dom Odilo. Pois não, hoje, celebrando Pentecostes, nós queremos pedir ao Espírito Santo que ilumine as famílias, ilumine os casais, ilumine os noivos, os namorados e desperte no coração dos jovens a alegria do amor, a generosidade do amor, a beleza da entrega da vida, mas com grandeza, com responsabilidade, como um projeto de vida, não como algo que a gente compra prontinho, usa, joga fora. Não, isso não existe. Casamento, o amor é um projeto, a família é um projeto que se edifica, que a gente constrói com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, mas é um caminho que a gente vai fazendo, e vai fazendo 2 a 2, né? O casal, depois quando vem os filhos, com os filhos, e cada época, em cada circunstância, Deus também ilumina e dá a graça para viver bem cada circunstância e cada momento da família. Que o Espírito de Deus, que é o Espírito do amor, o Espírito Santo é o amor de Deus para conosco, que Ele ilumine e conforte todas as famílias e todos os casais. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.